Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Professora, uma das questões mais atuais são as reformas trabalhistas. Como os artistas se posicionam sobre esse tema? Vou responder a sua pergunta comentando uma exposição fundamental para compreender as transformações do cotidiano do trabalho no mundo contemporâneo. Eu estou falando da exposição Harun Farokh, Quem é Responsável?, que inaugura na próxima terça-feira, dia 17, no Instituto Moreira Salles, com curadoria da Antti Ehrman e da Heloísa Espada. Essa exposição reúne 7 obras desse artista tão importante e que nos deixou tão cedo. A exposição apresenta obras que discutem o mundo do trabalho a partir de situações que vão do século XVI até o cenário contemporâneo. Nos filmes e videoinstalações que estarão aí nessa mostra no Instituto Moreira Salles, o Farokh discute as diferentes estratégias de exploração e alienação do trabalhador e faz pensar sobre como os meios de produção e as tecnologias definem as relações pessoais e a organização social como um todo. Um dos destaques dessa exposição é a videoinstalação A Saída dos Operários da Fábrica em 11 décadas. Essa videoinstalação é de 2006 e é composta por 12 televisores e reúne cenas de inúmeros filmes que foram produzidos desde 1890 até os anos 2000. O Ponto de Partida é um dos primeiros registros do cinema, um filme dos irmãos Lumière de 1895 que mostra um grupo de funcionários saindo super apressados de uma fábrica de produtos fotográficos. Essa fábrica, inclusive, era de propriedade dos irmãos Lumière. Aparecem ainda nessa obra imagens do Fritz Lang, do Charles Chaplin e do Lars von Trier. E esse conjunto de cenas nos leva a compreender a representação dos operários ao longo da história do cinema e também o papel político das imagens. E como esse papel político das imagens aparece na mostra? Olha, a melhor resposta que eu poderia dar à sua pergunta é um comentário sobre uma das obras que está nessa exposição, Trabalhadores Deixando o Seu Local de Trabalho, uma obra que foi desenvolvida entre 2011 e 2014 pelo Farokh. É muito interessante ver essa videoinstalação em contraposição com a outra que eu comentei sobre a saída dos operários da fábrica, porque aqui as imagens são contemporâneas e mostram uma diversidade de espaços, e essa diversidade indica que o universo da fábrica já não é mais a metáfora do mundo do trabalho na contemporaneidade, com imagens de escritórios, das ruas das grandes cidades. Essa obra reflete e faz refletir sobre as transformações de um sistema econômico, o nosso, o capitalismo, que ao invés de produzir riqueza e liberdade, impôs um regime em que nós podemos trabalhar o tempo todo, a qualquer hora e em qualquer lugar. É uma discussão que nos remete à compreensão do mundo 24/7, desse capitalismo tardio que conspira pelo fim do sono, como mostrou Jonathan Crary num livro incrível aí traduzido no Brasil e publicado pelo Bu Editora, e que desembocou no Cotidiano da Sociedade do Cansaço, analisada pelo filósofo Byung-Chul Han e que foi publicada aqui também, mas pela editora Vozes. Bom, a exposição é imperdível, a abertura no dia 17, terça-feira. Uma ótima semana para nós e até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman.
Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje? Nosso tema hoje é a irresponsabilidade do consumidor, ou seria a sua responsabilidade. Quando a gente observa mesmo a questão da exploração de minérios e várias tendências bastante destrutivas do meio ambiente, né, que são usadas e que estão crescendo, né, como argumento também, para promover o desenvolvimento econômico. Então vamos destruir a natureza, vamos ampliar o mercado a partir de uma exploração mais intensiva dos recursos naturais. Vale aqui um alerta justamente para a dimensão da responsabilidade digital do consumidor. A verdade é que a internet, ela hoje já permite, na sua própria codificação, a possibilidade de registrar digitalmente praticamente mais do que os átomos na superfície da Terra. Ou seja, a digitalização já superou o nível atômico. É uma penetração de dados e de registros que caracteriza claramente uma nova realidade, que ela não é material, mas ela é feita de registros, ela é feita de códigos, e esses códigos são oportunidades de monetização, de gerar recursos. Mas esses recursos vão circular. E aí vem a questão, eles vão ser usados para consumir que tipo de produto? Que serão produzidos em quais tipos de mercado? A questão de expandir infinitamente, com a velocidade da rede digital, a possibilidade de consumo de qualquer coisa, seja na área da cultura, seja na área da alimentação, seja na área do comportamento, remete no final a uma verdadeira irresponsabilidade do próprio consumidor. É preciso acreditar que basta um clique para que tudo se realize de todas as formas, sem se preocupar com a sustentabilidade ou mesmo a justiça dos processos com os quais, apenas num clique, se materializa eventualmente uma encomenda ou um serviço encomendado pela internet. Pode ser um táxi, pode ser um alimento, pode ser uma viagem e até mesmo dinheiro. Professor, e como fica a situação no Brasil? No Brasil hoje o tema se coloca, porque há toda uma discussão sobre a própria expansão da internet no Brasil, o que significou ao longo dos anos toda essa expansão da internet e quais, enfim, são seus impactos em termos culturais, em termos de benefícios, e que políticas públicas, que estratégias são necessárias para que, inclusive, o consumidor, ao fazer o clique, saiba e possa ter mais responsabilidade. Semana que vem a gente volta comentando as tendências da economia, da política e da tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. Voltamos a falar sobre as doenças infecciosas que começam a tirar a nossa paz, com surtos que afetam toda a população. Olá, Cinderela, olá, ouvintes da Rádio USP. É um prazer estar falando com vocês mais uma vez sobre saúde e meio ambiente. Bom, hoje a questão são as febres, as doenças infecciosas, um quesito que parece que estamos andando rapidamente para trás. As doenças infecciosas transmitidas por insetos, por exemplo, vieram para ficar em nosso país e resistem, não só resistem, ou melhor dizendo, elas estão se ampliando, e termos como Zika, dengue, chikungunya e eventualmente até a própria febre amarela começam a fazer parte do cotidiano das nossas cidades. Mesmo doenças que são facilmente preveníveis por vacinas eficazes e seguras começam a voltar na sua incidência e também, infelizmente, na mortalidade, fato devido a problemas de natureza estranha do mundo cultural e das lendas urbanas, da desinformação. E também é preocupante o desenvolvimento acelerado da resistência bacteriana aos antibióticos. Professor, mas as infecções bacterianas já estavam controladas com a descoberta da penicilina desde 1928. Nós achávamos que quando foi descoberta a penicilina,
e depois uma outra série de antibióticos, teríamos controlado as temidas infecções bacterianas. No entanto, o uso indiscriminado de antibióticos, tanto nas práticas da saúde humana como até na criação animal, onde, por exemplo, a criação de frangos, de suínos, usa antibiótico preventivo para aumentar a produtividade do negócio, liberam não só no ambiente hospitalar, mas também no meio livre, antibióticos que estão promovendo a geração de cepas multiresistentes, também em vida livre, por exemplo. E isso está crescendo de uma forma assustadora porque esquecemos que o processo de seleção natural com uma bactéria é muito mais rápido do que para nós. Seres, digamos, indivíduos mais complexos, formas de vida mais complexas, é difícil mudar a sua concepção, porque imagina, por exemplo, se tenhamos que desenvolver um novo órgão ou uma nova capacidade, é muito difícil mudar o desenho já concebido. Mas uma bactéria é muito simples e ela pode mudar facilmente, digamos, o seu material genético. E frente a uma pressão, como por exemplo a presença de um antibiótico no seu meio, aquelas que porventura tivessem desenvolvido uma mutação favorável para resistir ao antibiótico têm grande vantagem competitiva. Em outras palavras, uma bactéria que vive em nosso organismo pode ter milhares de gerações no espaço da vida de um ser humano. Bom, a evolução está cobrando o seu preço e se não for feito nada e se tudo correr o seu ritmo, possivelmente em 10 anos a eficácia dos antibióticos será praticamente nula. Mais um tempo e uma forma da gente pensar, para a gente pensar a nossa vida, a forma como encaramos o ambiente, tanto no nosso ambiente físico, como também o nosso ambiente interno, o ambiente do nosso corpo. Um abraço para vocês e até a próxima oportunidade de utilizar o espaço tão honroso da Rádio USP. Um abraço. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. E voltamos na próxima semana. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Corpo e Movimento, por José Carlos Fará. O assunto da coluna de hoje é sobre a importância de se ter um hobby como estratégia para aliviar as tensões do dia a dia e melhorar a saúde. Uma pesquisa publicada em um jornal de medicina esportiva inglês mostrou que plantar, regar, praticar uma atividade física ou fazer trabalhos manuais diminuem até 30% o risco de doenças cardíacas e derrames cerebrais. Segundo esse mesmo estudo, ouvir música, por exemplo, reduz bastante o nível de ansiedade e de estresse, o que impactaria diretamente no bem-estar e na saúde das pessoas. Olá, ouvintes. Falaremos na coluna de hoje sobre a relação do bem-estar e a prática dos hobbies. Muito se fala que devemos ser uma válvula de escape que se contraponha à nossa rotina diária. Essa saída da rotina nos faz descansar e, quando voltamos, estamos aptos a enfrentar nosso dia a dia. Isso pelo menos em teoria. A palavra hobby vem do inglês, mas é usada na língua portuguesa e significa passatempo, literalmente. Ou seja, uma atividade feita por lazer, distração, prazer, divertimento e não por obrigação, e realizada no tempo livre é o hobby. Se for utilizado em tempo integral, deixa de ser um hobby e pode virar um trabalho ou um compromisso muito mais sério. Para muitas pessoas, o trabalho também pode ser um prazer, mas o objetivo principal de ter um hobby é o relaxamento, a diminuição do estresse e, principalmente, um momento único dedicado a si mesmo.
Os hobbies podem ser a prática de alguma atividade física, que os benefícios dessa prática da atividade física já comentamos muito em nossas colunas, mas também as atividades mais cognitivas, como pintar, costurar, ler, passear, entre muitas outras. Independente do hobby que escolhemos, o objetivo é sempre sentir prazer e satisfação nessa realização. Ao fazermos atividades prazerosas, como um hobby qualquer, da nossa escolha, liberamos hormônios que nos trazem a sensação de prazer e, consequentemente, inibe a liberação de hormônios que causam tensão. Segundo um estudo publicado no Jornal de Medicina Esportiva inglês, plantar, regar e fazer trabalhos manuais também diminui em 30% o risco de doenças cardíacas e também o derrame cerebral. Ao ouvir música, segundo esse jornal, podemos reduzir os níveis de ansiedade e depressão, o que vai impactar bastante no nosso bem-estar. Eles influenciam diretamente na nossa saúde. Mas também há um consenso entre psicólogos e profissionais de saúde que os benefícios que o hobby pode proporcionar só serão efetivos se forem incorporados no nosso dia a dia. Por isso também, e sempre insistimos nessa coluna, da importância da mudança de hábitos. Essa mudança de hábitos com que faz que a gente incorporemos esses novos hábitos e podemos viver melhor. Porém, o professor Fará faz um alerta que tão importante quanto ter um hobby é incorporá-lo ao dia a dia. Professor Fará, como identificar um hobby e como incorporá-lo ao nosso dia a dia? Como já dito nesta coluna, o objetivo de ter um hobby é o relaxamento, é o passatempo. É fazer aquilo que te dá prazer e quando, após o término dessa atividade, devemos nos sentir revigorados para voltar ao trabalho ou às tarefas do cotidiano. Então, em princípio, qualquer tipo de atividade que eu faça e tenha felicidade é recomendável. E mais, quem tem um hobby provavelmente terá uma vida profissional mais saudável ou a do cotidiano e terá um impacto direto em nosso bem-estar e na nossa saúde, na melhora da nossa saúde. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo e movimento. Por José Carlos Fará. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. Os incêndios na Amazônia transformaram nosso país em notícia internacional desde o mês de agosto. Mas, além das notícias, temos um problema ambiental sério. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Os incêndios na Amazônia, somente no mês de agosto de 2019, queimaram cerca de 30 mil quilômetros quadrados de todo o bioma amazônico. Para vocês terem uma ideia, é praticamente o equivalente a 4,2 milhões de campos de futebol. Os dados são do INPE, aquele Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é reconhecido no mundo todo, mas que, por razões que pouca gente conhece, vem sendo criticado e humilhado por autoridades públicas e até mesmo pelo presidente do Brasil. O território queimado, somente no mês de agosto, é mais do que 4 vezes maior do que registrado em agosto do ano passado, quando foram queimados mais de 6 mil quilômetros quadrados na Amazônia. Lembre-se, apenas para a gente ter uma noção, a Amazônia inteira tem 5,5 milhões de quilômetros quadrados, sendo que desses 5,5 milhões, cerca de 4,2 milhões de quilômetros quadrados estão em 9 estados brasileiros, é aquilo que é conhecido como a Amazônia Legal. Para a gente ter uma ideia do passado, a área medida atualmente, a área queimada, é maior desde 2010, quando a região sofria uma seca intensa e teve cerca de 43 mil quilômetros quadrados queimados.
Além de registrar incêndios, este ano é importante dizer, os incêndios foram maiores, né? A área queimada é maior, além dos focos de incêndio, né? Isso é super importante porque o resultado é uma tragédia para todos nós. Professor, agosto é sempre o pior mês para as queimadas na Amazônia? Historicamente, veja vocês, nós não estamos no pior mês. Historicamente é o mês de setembro, é aquele que registra o maior número de queimadas por conta das questões climáticas, em especial as secas que assolam a região durante o mês de setembro. O que nós estamos vendo, na verdade, se a gente for olhar quem estuda e quem pesquisa na área, como por exemplo a pesquisadora do IPAN, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Ana Alencar, ela diz, olha, nós não temos uma seca extrema como nós tivemos em 2015, 2016, em 2017 e 2018 tivemos um período chuvoso suficiente, e em 2019 não temos eventos climáticos que afetam as secas, como o furacão El Niño, e na verdade a única explicação que nós temos é um aumento das queimadas. Isso com certeza já acendeu o alerta no mundo todo e é preciso que a gente faça um esforço para deixar de ser pequeno, para pensar no país efetivamente, nos interesses desse país e ter certeza que nós temos que defender essa Amazônia. Não adianta ficar falando que querem internacionalizar, que querem usurpar as terras brasileiras. Claro, a Amazônia brasileira é brasileira, mas nós temos que tomar conta para a gente fazer jus a essa propriedade, a essa decisão nossa, entende? Nós temos que dar conta das pessoas. E a maneira mais tranquila de dar conta, ao contrário do que alguns apregoam, é exatamente tratando da floresta em pé. Ou seja, desmatar sai muito mais caro economicamente, além de ser uma tragédia ambiental para o mundo todo e para as populações que moram na região e para o nosso país. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.